Bom, segunda-feira, 5h15, mais ou menos. Né, João? Sim. É culpa de João que sempre está em atraso, né? Desta vez temos Maria Alice conosco, sabe? Ok, conecta. Deixa eu ver. Tudo bem, Maria Alice? Bom, João, agora é preciso que você explique a Maria Alice o que é um substantivo. Se lembra? Não. Sim, você sabe. Substantivo é tudo que dá característica. Não é adjetivo, substantivo, né? Então, tipo, substantivo dá um nome pra coisa. É um nome pra coisa. Dá um nome. É aquela palavra que dá nome às coisas, né? É. E o adjetivo? É tudo que dá característica às coisas. Faço um exemplo. Se falamos de Maria Alice, qual é o adjetivo que podemos usar? Bagunceira. Beh, pode usar um pouco melhor. Pode dizer que Maria Alice é bonita, é alta, Eu já aprendi sobre isso. né? É Eu vou inteligente. até fazer uma prova pra isso. Eu vou ter uma prova pra isso. É inteligente, né? Pode usar estes adjetivos, ok? E o que é um advérbio? Se lembra, João? Não se lembra. Un adverbio, Maria Alice, è una palavra che descreve melhor a ação do verbo. Por isso que se chama adverbio, para o verbo, né? Só que o adverbio é uma palavra que não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. Chamada palavra invariável, fixa, né? Então, é um pouco, como dizer, é um pouco semelhante ao adjetivo. O adjetivo descreve sostantivo, o advérbio descreve um pouco melhor o verbo, né? Explica como a ação é feita. Pedro, boa tarde! Finalmente desaparecido! É porque eu viajei. Eu sei, você vai viajar e se esquece de mim e me deixa aqui sozinho, etc, etc. Sim, eu sei. Nossa. Boa tarde, professor. Oi? Boa tarde. Boa tarde, querido. Tudo bem com vocês? Sim. Olá. Espera que está chegando alguém. Miguel. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Não era você que pediu para começar um pouco antes, 5h15? Menino atrasado, nota 0, tá? A você e a Pedro. Olá. Pedro é atrasado de 2 semanas. Né? Ele se perdeu. Estamos na página 51. Né? Maria Alice, pode ler as palavras para ajudar desta página 51? Palavras para ajudar. Hilariter.
hilariter, Hilariter. Alegremente. Lustern. ludunt, Ludum. Brincam. Estão brincando. Falsitério. apoditerio, Apoditério. Nos vestiário. sim, exuunt, Despedem. despense, despense, estão se despindo. Desculpa só um momento. Pedro, pode falar. Nós também tem parte, né? 51. Palavras para ajudar, né? Miguel, não estou te vendo, cadê você? Depois, continuando, Maria Alice. Despidário. Sim? Despidário. Na sala de banhos. De banhos mornos. Definiter. Sem iter. Preguiçosamente. Sim. Recum. Recumbunt. Deitam. Estão deitadas. Infaldário. Sala de banho. Sim. Ancille. A E si pronuncia E, né? Ancille. Chile. Estrada. Sim. Pedro, pode continuar? Aonde? Aonde ela parou? Não estava acompanhando? Ah, que bom, fantástico. Lá em cima, prudenter. Que número? Sabe que número? Página 51, lá em cima, prudenter. Prudente. Palavras para ajudar, Pedro. Ah, tá. Prudente. Para falar prudente? Leia o que está escrito. Latim e língua portuguesa também. Prudenter, Prudente, habilmente. habilmente, sim. Habilmente. Adunte, Radunt, adunte, raspam. Raspam o pelo. Estão. não, raspam a pele. A pele. Estão, mas não terminou. Estão rapando a pele. Sim. In Visitário. Na sala de banho frio. sim. Breviter. Bravamente. Brevemente. Brevemente. Sumnego. Mergulho na água. Estão mergulhando nas águas. Na água. Com amici. Amicis. Amici. Com as amigas. Garrium. Garium. Conversam. Estão conversando. Sim. Laete. Lete. A E se pronuncia E. Lete. Lete. Felizes.
No, a E se pronuncia E, pure. Pure, limpa. Sim. Agora, nestas palavras para ajudar, tem alguns advérbios. Os advérbios são hilariter, alegremente, segniter, preguiçosamente, prudenter, habilmente e breviter, brevemente, né? São estas palavras que são advérbios. São estas que descrevem um pouco melhor o verbo. Mas agora João vai explicar tudo para nós. Miguel, não estou te vendo. Cadê você? Está presente? Sim. Não te vejo, menino. Eu não sei se você está ou não está. Preciso de você também, né? Não podemos fazer aula sem você? Miguel, você entendeu o que é um advérbio? Sim. Pode explicar? Um advérbio é uma palavra que modifica o verbo. Por exemplo, rapidamente. Só um exemplo aqui. Ele comeu rapidamente. O verbo é comeu e rapidamente é o advérbio. Rapidamente está modificando o verbo. O verbo foi feito rapidamente. Digamos um pouco melhor. Este advérbio descreve o verbo, né? Neste caso, neste exemplo que você colocou, é em qual maneira a pessoa comeu. Comeu rapidamente, não devagar. Foi muito rápido, rapidamente. Né? Este é um advérbio. Né? Maria Alice, um pouco mais claro agora? Mas agora João vai explicar tudo lendo Descubra a Gramática, porque João é curioso. João quer descobrir as coisas. Vai devagar, João, por favor. Lembre-se de que as pessoas de ação... As palavras. Lembre-se de que as palavras de ação chamarão-se de verbos. Chamam-se verbos. E as palavras que nos dizem como ações dos verbos são realizadas, chamam-se advérbios. Em latim, os advérbios que você viu terminam em ter. Sim, se você olha lá, né, as palavras que falei, hilariter, termina em ter, segniter, termina em ter, prudenter, termina em ter, breviter, termina em ter, né? Continuando, João. Aqui estão 5 frases nas quais pessoas estão fazendo alguma coisa. Copie as frases e torne-as mais interessantes preenchendo a lacuna com um advérbio. Escolha uma lista abaixo. Você poderá usar só uma de cada vez deles. só uma vez cada um deles. Depois escreva a frase inteira em português. Agora, os advérbios que estão lá embaixo, no final da página, são segniter, celeriter, diligenter, breviter, ferociter. Vamos ver se lembram o que significam. Segniter, João, significa o quê? Segniter, preguiçosamente. Segniter, GN se pronuncia NH, né? Segniter. Preguiçosamente. Sim. Miguel, se lembra celeriter? Sim. Pode dizer?
Na 51. O che significa celeriter? Celeriter. 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 Uhum. Celeriter significa, deixa eu lembrar, cuidadosamente? No. Bravamente? No, celeriter. Chi è che si lembra? Alguém si lembra? Celeriter? No, ninguém sabe, ninguém si lembra, memoria curta. Rapidamente. Então, deixa a próxima, Miguel. Diligenter. Diligenter é cuidadosamente. Cuidadosamente, esatto. Pedro, breviter, si lembra o que significa? No, mas está ali nas palavras para ajudar. Breviter. Pedro, você leu as palavras para ajudar? Está ali, breviter. Breviter. Breviter, eu vou tentar achar aqui. Não sei não. É você que leu. Palavras para ajudar. É você que leu. Achou? Qual? Quais são as palavras que você leu? Palavras para ajudar. Não sei não. Achei não. Quais são as palavras que você leu? Palavra. Você leu palavras para ajudar ou não? Aqui, ó. Qual é a palavra dele? Qual é? Breviter. É aqui, mas... Achou? João, breviter. Breviter. É. Aqui, vê. Que ele leu na palavra para ajudar? Mas sim, breviter. Oh, Nossa Senhora. Maria Alice, pode falar? Brevemente. Brevemente, esatto. É você, Pedro, que leu. Prudenter radunt in frigidario breviter. Está ali. E agora? Eu entendi re. Ah, meu Deus do céu. Estou lendo os advérbios que estão ali no final da página, é só acompanhar. João, que significa ferociter? Oi? Eu não achei. Palavras para ajudar, na coluna di direita. Começa lá em cima com prudenter, radunt, in frigidario, breviter. Estamos na página 51, né? João, o que significa ferociter? Feroz. Não, é um adverbio. Bravo. Non è un aggettivo, è un avverbio. Bravo. Ma come termina un avverbio? Mente, allegremente,
preguiçosamente, habilmente, brevemente. Então é ferozmente ou bravamente. Ferozmente. É assim, né? Vibrissa e minimus. João. A. Agora, leia primeiro o número 1, por favor. Aqui. Aqui estão 5 frases nas quais... Professora, eu não já li essa, não? Sim, vamos repetir, por favor, que senão já esqueceram. Se eu pergunto, como se chama? Aqui são 5 frases nas quais as pessoas estão fazendo alguma coisa. Copie as frases e torne-as mais interessantes, preenchendo a lacuna com o advérbio. Escolhas na lista abaixo. Você poderá usar um só. Só uma vez cada um deles. É. Tem uma frase inteira em português. Bom, a frase A é sua. Leia ali. Vibrissa. Vibrissa et minimus. Currunt. Significa o quê? Vibrissa e minimus. Currunt. Esqueceu? Esqueci. Ah, que bom. Maria Alice pode ajudar. Currunt. Miguel currunt. Pedro currunt. Ninguém fala. Ai, 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 Dolores. Como? Sim, significa vibrissa e minimus correm. Agora, colocamos um advérbio ali. Correm como? Celeriter. Corre rapidamente? Sì, correm rapidamente. Celeriter currunt. Né? Maria Alice, B. Lepidina e Flavia ambulant. O che significa ambulant? Che Lepidina e Flavia, quem sabe pode responder o che significa este verbo, ambulant. Ninguém fala. Ambulant. Lepidina e Flavia andam, camminam, né? Camminam como? Seniter, diligenter, breviter o ferociter. Maria Alice. Entendeu o que significam estes verbos, estes advérbios, né? Mas já traduzimos o que significam. O que significa seniter, João? Preguiçosamente. Preguiçosamente. Está ali nas palavras para ajudar. Então seria... Pera, João, pera. Deixa ela falar. Miguel, pode falar? Pode deixar eu falar, eu continuo sem querer. Ah, tá bom. Então, Lepidina e Flavia, Maria Alice, camminam como? Seniter, che è preguiçosamente, diligenter, che è cuidadosamente, breviter, brevemente, o ferociter, bravamente. Como camminam? Bravamente. Bravamente? Perché? Se elas estão conversando, não estão fazendo uma luta. Preguiçosamente. Ah, tá. Então, Lepidina e Flavia camminam preguiçosamente. Lepidina e Flavia seniter ambulant. Né? Pedro se Pandora et Corinthus laborant. O che significa? Che
che Pandora e Corinthus trabalham. Trabalham como? Diligenter, breviter o ferociter. Cuidadosamente, brevemente o bravamente. Trabalho. Sì, trabalham como? Diligenter, breviter o ferociter. Diligente, cuidadosamente, esatto. Miguel, Romani e Britanni pugnant. Página. Como? Repete aí. Romani e Britanni pugnant, como? Você tá falando muito rápido. Io acho che você non sta accompagnando aula, perché non ti vedo. Falei Romani e Britanni pugnant. Pugnant como? Professor, Oi, deve ser problema de internet. Já aconteceu isso comigo uma vez. ma io consigo ver você, consigo ver Pedro, consigo ver Maria Alice, ma non vedo Miguel. Romani e Britanni pugnant significa o quê? Os romanos. Os romanos e os britânicos não. Bretões. Corriam. No, pugnant e luttam. Ah, Pugnare e lottare. Então qual è? Breviter o ferociter? Qual adverbio colocamos? colocamos o advérbio bravamente. Como? Bravamente. E qual è l'adverbio bravamente? Ferocite. Ferociter. Aqui precisa colocar um advérbio latino, né? Não português. Pedro pode falar. João pode falar. Professor, Oi. o que aconteceu com o Miguel é bem comum. É falha de visão. Não. Maria Alice, última frase. No, pode falar. Pedro, parla. É que... No, pode falar. Mi fala. Maria Alice, ultima frase. Lepidina et Flavia summergunt. O che significa? Nadar.
Como? Nadar. Oh. Significa che Lepidina e Flavia mergugliano n'acqua. Come mergugliano? Breviter o breviter? Maria Alice, sobrò só un avverbio, ultimo, breviter. Então, submergunt, breviter ou breviter? Ah, tá. Ah, esatto. Então, Lepidina e Flavia brevemente mergugliano n'acqua, né? Perché mergugliano n'acqua brevemente? Perché è acqua fria, acqua gelata, tá? Por isso. João pode falar. Pedro pode falar. Ninguém fala e tudo quer falar e ninguém fala. Espera, João. Deixamos Pedro primeiro. Pedro, pode falar. Microfone. Aquela pergunta? Eu sei. Qual é a pergunta? É a pergunta que você falou. Pode responder. Semiter. Semi. No, non è semiter, è breviter. Semiter já usamos. Nós podemos usar aqui um advérbio só, um por cada frase, uma vez só, né? Semiter já usamos com a segunda frase, ambulant. Lepidina e Flavia semiter ambulant. Significa che Lepidina e Flavia andam preguiçosamente, camminano preguiçosamente. Ao invés, submergunt è breviter, significa brevemente. Perché? Perché elas estão mergulhando n'água gelata. E você n'água fria, gelata, não fica muito tempo, né? Deve ser rápido. Pode falar agora, João. Professor. Sim, Eu acho que fala. a Maria não está acompanhando a aula. Quem? Maria Alice, porque sobra um advérbio. Não, Maria Alice está E acompanhando. o último. A Maria Alice está acompanhando a aula. Acontece que Maria Alice ficou desligada por muito tempo, né? E hoje voltou depois de muito tempo. Ela estava acompanhando sim. Agora, eu preciso de você, Maria Alice. Se mostre. Ok. É tudo claro? Tem dúvidas ou perguntas? Não? Maria Alice? Tudo claro? Bom. Maria Alice, você faça jornalista, Notícias de Roma, página seguinte. O primeiro pedaço ali. Os banhos públicos. No tempo dos urbanos, somente as pessoas ricas tinham água encanada em suas casas. Na maioria das famílias, a água tinha que ser coletada das cisternas ou fontes próximas. Portanto, muitas pessoas se lavam rapidamente. Se lavavam. Eles podiam aproveitar de bom demorado o banho, quando visitassem os banhos públicos mais tarde. Sim. Pedro, pode continuar?
Beh, já falou, já foi. Continua. Uma visita ao banho poderia começar com leves exercícios para suar um pouco. Os banhistas então tiravam suas roupas e as deixavam no vestiário. Apoditerium. Em seguida, eles entravam na sala de banho, mornos Tepidarium. onde se deitavam em bancos. Só um momento, Pedro, para ali. Miguel, pode falar? Miguel, pode falar? Eu só ia falar que eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso, vou ter que sair da aula mais cedo hoje. Tá bom, então até a semana que vem. Boa semana, querido. Tchau. Tchau. Pedro, pode continuar. Depois de relaxar e conversar um pouco, dirigia-se à sala de banho quente, saudável. Deitavam-se normalmente enquanto seus escravos que os acompanhavam até os banhos passavam-lhe óleo no corpo. O óleo era depois raspado com uma espátula de metal chamado Strigil. Qualquer sujeira na pele sairia junto com o óleo. As visitas terminavam com um banho de imersão frio na sala de banho frigidário. Sim, pode parar, Pedro. João, pode continuar? Pode falar, João. Professor, hoje a aula acaba 6h15? Sim, porque começou às 5h15. Né? Pode continuar? João, continua. A casa de banhos em Vila Holanda foi construída para os soldados, mas outras pessoas que moravam perto do acampamento poderiam usá-la também. Normalmente, homens e mulheres banhavam-se separadamente, ou em casas de banhos diferentes, como Pompeia, ou em horas diferentes do dia. Maria Alice, você entendeu tudo o que falou João? Eu pouco. Porque João parece perseguido por um cachorro feroz que quer morder a sua bunda, tá?
E io continuo dizendo, vai devagar, non tem como. Bom, continuando Maria Alice a lettura, che sala è qual? Microfone. Qual sala é qual? Eles estão todos embaralhados e aqui você pode combinar cada nome latino com seus códigos em português. Sim. Allora, numero 1, tepidarium. O che è un tepidarium? Si lembra? Olha ali nas notícias de Roma, né? Achò tepidarium? Sta scritto in negrito. Sei. O che significa tepidarium? Deitam em banco e depois de onde se deita em banco. Depois de se relaxar, conversa um pouco. Ma tepidarium o che è? Sala di banhos frios, di banhos quentes o di banhos mornos? Banhos mornos. Banhos mornos, esatto, ou seja, letra D. João, o che è o frigidarium? Frigidário? Um frigidário é uma sala de Sim. banhos frios. Esatto, ou seja, letra A. Uhum. Pedro, che è apoditerium? Sala de banhos quentes. No, É só fazer uma notícia de Roma que está literalmente na sua frente. Os banhos, então, vestiário. ah, bom, è un vestiario, sì. Maria Alice, caldarium o che è? Sala? Banhos quentes. Sala di bagno quentes, esatto. Agora, uma pergunta para João. Qual é a pergunta lá embaixo, João? Lá embaixo, o objeto frio lembra a palavra frigidário. Qual é a palavra? João, ficou sem palavras. O que aconteceu? Pedro, qual é a palavra que lembra frigidarium? Qual objeto? Banhos frios. No, a palavra latina frigidarium. Qual? A palavra que lembra. A palavra portuguesa que lembra frigidário. Qual objeto frio? Eu sei o objeto, só que eu não lembro o nome da palavra. Descreva o oggetto. Eu tô tentando lembrar.
descreva oggetto. Parece fritadeira, mas não é. Frigideira? Não. Frigideira não é fria. Esattamente. Esattamente. Sala de banho frio? No, aqui sta parlando di un oggetto, né? Gelo. Un oggetto frio. Geladeira. Como? Ela falou geladeira. Poderia ser. Tem a palavra frígidos. Sim, poderia ser, né? Frigidade. Com geladeira. Lembra a palavra geladeira como parece? Pode ser. Não tem a palavra Não tem a... Pra mim lembra a palavra fritadeira. Não tem a palavra refrigerador. Refrigerante. Mas eu quase não ouço essa palavra. Refrigerante, não escuta? Também não, quase. Eu também não bebo muito. Agora tenho uma pergunta para a senhora Lina. Está ali? Está conectada, Lina? Não, porque a câmera não tá funcionando. Como assim? Deu problema. Pedro pode aparecer? Ele é professor. Oi, Ok, deu certo. Sim. a sua mãe está ali? Não, foi lá buscar a menor. Está chegando? Ah, Fala para ela que preciso fazer uma pergunta a ela. Lina, boa tarde. Boa tarde, Lina. voltando, professor. Se você acompanhou, frigidário é sala de banhos frios, correto? Porque frígidos em latim significa frio. Sim? Quem teve a brilhante ideia de dar nome de frigideira a uma coisa onde você frita as coisas? Porque o correto seria fritadeira. Para fritar, usa fritadeira, correto? É uma pergunta que eu me fiz já desde a primeira vez que cheguei aqui no Brasil. Uma coisa fria, porque é usada como nome de uma coisa que serve para fritar que você coloca no fogão. Não faz sentido. Não, eu pensei nisso, eu fiz aqui, então. Exato. Você deveria fazer esta pergunta a algumas amigas ali, né, para saber, porque eu sou curioso. Eu não desisto. Até... Qual foi a sua frente, tia? Faz essa pergunta. Mas por que, professora? Será por falta de... Porque aí o mundo vai ficando mais, vamos dizer, inteligente. Mas assim, eu sei por que é isso aí, professor. Só que não cabe aqui igual assim, porque o ensino no Brasil ele foi feito para desconstruir o nosso vocabulário, é uma desconstrução, né? Sim. No mundo, né? Sim. Então, o ensino ele desconstrói, por isso que mesmo o pessoal do homeschool ajuda muito, tá ajudando muito o Brasil, porque a gente está começando a ir
Tem um professor Exatamente. que comecei a estudar o latim, assim, não estudar o latim, ele fala muito sobre o latim. E ele fala assim que quem não, assim, tirou o latim do português. Então, assim, acabou assim, com tudo. E ele falou assim, que hoje nós somos considerados bárbaros, porque de tão fraco, eu não tenho nem a palavra para usar, que está o nosso ensino mediante a língua portuguesa. Sim, concordo com você. Conseguiram desconstruí-lo, a destruí-lo. Aí, assim, por isso que tem coisa assim que até eu fico, sabe? Eu fiquei pensando agora, deixa eu frigideira mais cedo. Só que aí eu saí, aí eu olhei pra geladeira, sabe? Aí eu fiquei, mas assim, o latim, depois que eu comecei a estudar aqui com os meninos, me faz pensar, né? Me fez ver a vida assim, de outra forma, né? Porque, por isso que eu fico tão brava quando os meninos ficam brincando no latim. Porque essa aula do senhor aqui é uma riqueza. Se os pais soubessem, os pais estarem aqui, ó, todo dia. Porque ensina a gente a inteligência. Sim, é isso que quero fazer, estimular o cérebro de cada um. Pedro, igual assim, eu nunca entrei nessa substantivo. Quando o senhor entrou no latim, ele já pegou, porque o professor Falcon é um que fala muito sobre o latim, sobre o ensino clássico. Ele fala que o latim ele tem 3 pilares. O latim é o arroz com feijão. Arroz com feijão, ele falou assim, que para a pessoa aprender. Sim, é verdade, concordo. Aí, Né? assim, por isso que eu me esforço, assim, o esforço que eu faço para fazer essa live aqui é gigantesco. E eles brincam, porque criança sabe o que é, né? Eles não sabem o que é bom. Uhum. Quem sabe é os pais. Então, assim, eu me esforço, eu brigo, eu sinto aqui com o menino pulando. Dá pra você falar isso com os pais, sabe, gente? Isso aqui é bom. Sim, não, concordo. É por isso que Maria Alice e João, eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta a seus professores ou professoras. Por que se a palavra latina frígido significa frio, nós temos a frigideira, que é uma coisa usada para fritar com fogo e fogão. Não faz sentido. Então fazemos um pedido ao Ministério da Cultura para dizer de mudar esta palavra, tá? Que não se chame mais frigideira, mas fritadeira, tá?